comunicação até por dentro da igreja. Então, eu até falo assim, eu comecei a treinar comunicação muito cedo. Eu lembro que a primeira vez que eu dei um discurso para mais de 100 pessoas na igreja, eu tinha 6 anos. Então, isso começou a me dessensibilizar muito cedo. Eu comecei a ser exposta à comunicação muito cedo. E quando a gente é muito exposto a algo e a gente vai perdendo esse medo, a gente tende a achar que as coisas são naturais. E aí a gente tende a diminuir os esforços que a gente fez. Então eu tive um caminho contrário com a comunicação. Muita gente trabalha com comunicação porque eram pessoas muito tímidas e se reencontraram aí na comunicação como uma forma de melhorar. Eu fiz o caminho inverso. Eu sempre estudei comunicação desde pequena em casa, por um conselho assim dos meus pais. Meu pai, ele não sabia escrever, mas ele sabia ler. Então era uma forma dele se conectar ali comigo, me colocando para ler, lendo para mim, me incentivando a falar. E o que que acontece? Quando eu vou ali e começo a ficar mais velha, eu começo a achar que eu não posso trabalhar com comunicação porque é um dom. Então eu falo, não, é um dom, isso é um dom. Como é que eu vou ensinar uma coisa que é um dom para outra pessoa? E aí eu começo a passar por um processo de autoconhecimento para reconhecer que não. Na realidade, é porque eu estudava isso há muito tempo e por isso eu me sentia muito confortável em fazer aquilo. Então, eu falo que a comunicação ela teve presente comigo a vida toda, porque eu sempre me obrigava a... Tem trabalho em grupo? Eu queria apresentar. Tinha uma peça de teatro, eu queria participar. Então, quando a gente traz isso para hoje, é se perguntar: será que você realmente não é bom com comunicação? Ou será que você não está se expondo o suficiente para que isso se torne algo que você realmente goste, para que isso se torne algo que você realmente ame? Então, hoje eu falo que eu gosto de ensinar comunicação pelo meu ponto de vista, que é, eu quero que minhas alunas amem tanto quanto eu estar nos holofotes. Porque a gente tem essa mania de achar que, ai, não vou chamar atenção. Ai, mas aquela pessoa sempre quer aparecer, né? Mas assim, qual o problema de aparecer? Qual o problema de chamar a atenção? Qual o problema de chamar a atenção para o que você tem que falar? Então, hoje eu gosto de falar que eu gosto de treinar mulheres para que elas se sintam tão confortáveis e confiantes quanto eu me sinto ali no palco também. E o que você acha do biscoito na internet? De gente que fala assim, já... Não, de você postar fotos específicas pra que o pessoal fala que tá querendo biscoito. Como se explica Pra uma chamar biscoitada? Que é eu confete? entendi. Tipo um pouco de uma confete. biscoitada. Eu acho que tudo depende do seu objetivo. Eu Vamos acho lá. que a gente tem muita gente perdida na internet que quer chamar atenção a todo custo porque quer chamar atenção, mas não tem o mínimo de intencionalidade por trás. Quando eu falo de chamar atenção para sua mensagem, a gente está falando de pessoas que têm a preocupação do preparo, de o que eu vou falar, por que eu vou falar, e principalmente de começar a entender que as nossas palavras ela têm uma grande dimensão na vida de outras pessoas. Eu acho que a internet ela veio para muita coisa boa, mas ao mesmo tempo hoje a gente tem uma gama aí de pessoas que acham que podem falar e fazer o que elas quiserem sem nenhuma consequência. E esse é um ato muito perigoso. Então, assim, desde que você esteja disposto a sofrer as consequências de aparecer, comece a se perguntar: por que que eu quero aparecer? Qual é o meu objetivo por trás disso? Qual a minha intencionalidade? Acho que a gente acaba vivendo muito no aleatório, sabe? E a gente tem que parar com isso. Muito legal. Quando você falou das pessoas, de ensinar as pessoas a gostarem de receber o holofote, me ocorreu aqui que eu acho que o que as pessoas não até gostam do holofote, mas o que o holofote, ele também traz luz para os seus defeitos. E as pessoas têm muito medo de serem julgadas quando estão lá no palco, quando estão falando. É isso que aparece para você? Pessoas que têm medo da opinião dos outros? Ai, muito. Eu acredito que principalmente para nós que somos mulheres, né? Quando a gente está falando de comunicação para mulheres, muita gente me pergunta: mas por que comunicação para mulheres? Eu não posso falar que o jeito que eu ensino é 100% igual para os dois. Por quê? Uma mulher, antes de entrar no palco, ela vai se preocupar com milhares de coisas que um homem não se preocuparia. Então, a gente se preocupa com a nossa roupa, com a nossa maquiagem, com o que vão pensar, com o que vão falar. Eu já cansei de estar em eventos e ouvir de outras pessoas assim: nossa, mas essa roupa, de novo...
tanta coisa para você focar naquela mulher ali. Sério que a sua principal preocupação é a roupa que ela está? Eu tive um corte que viralizou no meu Instagram e foi um podcast que eu fui em Florianópolis. Quando eu cheguei em Florianópolis, estava chovendo e o podcast era no dia seguinte, ou à noite, não me lembro. E aí eu fui pra praia, né? Cheguei e chovendo, tá? Tipo assim, tava uma garoa, parava a garoa, voltava a garoa, sabe aquele dia frio? Sim. Tanto que quando eu sentei ali, tem umas pedras em Floripa, na praia que eu tava e tal, eu ainda virei pro meu marido e falei assim, meu, tá perfeito aqui, eu só queria um cobertor. Tipo, pra ficar perfeito, se eu tivesse um cobertorzinho, tipo, com esse marzinho, não sei o quê, porque eu tava com frio. Eu passei o protetor solar antes de sair do hotel e eu não repus o protetor solar, porque, cara, não achei necessidade. Tava chovendo, eu tava toda arrepiada, morrendo de frio. Eu tomei um torrão, que eu nunca tomei um torrão igual na vida, assim. A ponto de quase eu liguei e falei, cara, eu não vou no podcast, porque não vai rolar. Tipo assim, minha cara fez bolha, tá? Tipo assim, bolha. Nossa. Eu fiquei muito feia. E eu pensei assim, entre desmarcar por aparência física e ir, porque eu estava em plenas condições, eu não estava doente, passando mal, eu estava horrorosa, diferente, né? E assim, não tinha o que fazer, não dava pra passar maquiagem, depois eu te mostro, tá? Assim, foi uma coisa absurda. Ok, foi um podcast super legal. E o que aconteceu? Na hora que soltou o vídeo, era um vídeo falando sobre neurociência, sobre funcionamento cerebral, sobre, enfim, comportamento humano, todo mundo falava da minha aparência física. Todo mundo. Nossa, você não tem protetor solar? Nossa, você não sabe que sol não sei o quê? Nossa, aí a gente tem um amigo que talvez você conheça, o William Borghetti, que ele é da neurocomunicação, né? Ele só fala disso. E ele me chamou indignado. Ele falou assim, Nath, juro por Deus, o que a gente tem que ensinar para as pessoas que sol queima? Tipo assim, ele ficou muito bravo e ele entrou e fez um comentário assim, tipo, por favor, prestem atenção no conteúdo, vocês não sei o que. Ele falou assim, isso me deixa pé da vida, porque se fosse eu, e se eu tivesse sem uma sobrancelha, ninguém ia comentar, porque eu sou homem. Mas como é uma mulher mal apresentada, e aí vinham várias mulheres e falavam assim, aí uma mulher falou assim pra mim, porque aí eu fiz 6 podcasts em Floripa, então esse foi o primeiro que minha cara tava, tipo, roxa, depois a minha cara começou a descascar, então eu comecei a ficar, tipo, bizarra, pensa um peeling. Eu tava, tipo, pós-peeling. Mas, meu, eu tinha me comprometido, eu tinha uma mensagem pra mandar, e aí começou a subir os cortes. E os cortes começaram a rolar, e tá rolando até hoje o corte. Aí uma menina me chamou no direct e falou assim, estou muito preocupada com você, porque desde que você cresceu na internet, você está viciada em bronzeamento artificial. Você não acha melhor você rever isso? Aí eu falei, linda, tomei um torrão em Floripa, isso foi em fevereiro, a gente tá em maio, faz muito tempo, minha cara não tá assim já faz muito tempo, tipo, e tá tudo bem. Eu sei que existe protetor solar, eu sei que sol queima, tava chovendo, Mas eu olha tava o morrendo de impacto frio. que isso pode ter Sim. emocionalmente, A minha né? mensagem não significou nada, ninguém ouviu o que eu tava falando. As pessoas vêm me chamar pra falar que eu tava queimada, como se eu não soubesse, entendeu? Tipo, Exatamente. E é exatamente o que ele falou hoje. Se a gente for parar ali para olhar o pessoal do marketing digital que produz conteúdo, eu posso te dar uma lista de homens que não estão dentro do padrão. Mas as pessoas prestam atenção no que eles têm a dizer, mesmo que eles estejam acima do peso, mesmo que eles não estejam no melhor padrão, mesmo que eles não sejam super fitness, porque são homens. Então a régua pra gente é muito maior. Só que, quando a gente parar pra pensar que a gente foi criada com essa régua desde pequena, a gente começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo. Então, às vezes, você não consegue expressar a sua opinião numa roda, porque lá atrás, dentro da sua casa, falaram que sua opinião não importava, que mulher tinha que ficar calada. Às vezes, você... Nossa, eu tenho muita aluna que, assim... É traumatizada de TCC, porque quando era mulher, o professor diminuía, falava que era burra, colocava pra baixo. Aqui eu não tô falando que são todos os professores que fazem isso. Cara, mas assim, muita aluna minha chega pra mim com essa reclamação de como os professores homens tratavam elas dentro da universidade, a ponto delas terem medo de comunicar no Instagram. Então, assim, é o que eu falei. Hoje a gente vive numa sociedade que, felizmente, a gente tem muito acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas acham que elas podem falar o que elas querem sem nenhuma consequência. E a gente esquece muito, muito rápido as coisas que acontecem. Durante a pandemia, para quem não lembra, teve toda, assim,
uma rede de apoio no TikTok, porque um adolescente havia se suicidado pelos comentários que ele recebia lá. E na Filho de época. uma cantora, né? Na época foi um super escândalo. Olha, eu só conto, você já lembra o que é. Por que a gente voltou a aceitar esse tipo de coisa? Porque, gente, é bizarro. É bizarro. A gente não tem o direito de mudar. Se a gente engorda, emagrece, aparece com cabelo. Não, você virou outra pessoa. E assim, é muito engraçado porque. A gente que grava podcast principalmente sofre muito com isso, eu vejo isso muito na cara. Porque, por exemplo, eu gravei aqui 3 horas com vocês, vou postar os cortes. Nossa, mãe, você só tem essa roupa? Gata, são É o 3 mesmo horas de dia. podcast. Infelizmente, eu não trago uma outra roupa na bolsa e falo, galera, Deu 1 hora, peraí, deixa só eu um trocar de minutinho. novo, entendeu? E aí, vamos lá, olhar pra conta do Giovanni. O Giovanni posta 30 conteúdos com a mesma roupa. Dificilmente alguém vai lá e vai comentar. Ai, e aí, a roupa? Não vai trocar? Porque nem olha. Exato. Porque homem é o quê? É camiseta preta. Exato. Tipo assim, se eles quiserem ficar um pouquinho mais arrumadinho, eles põem uma polo. E acabou. Exato. Agora, tipo assim, a tua roupa de mulher marca muito, 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 muito. E isso é o que mais tem gastado meu dinheiro. Juro que, por Deus, que eu trabalho pra poder trabalhar, cara. Porque, tipo assim, podcast hoje é uma fonte de Sim. trabalho, né? Tipo, ela me gera, ela traz. Inclusive, a gente tá falando de um podcast que eu participei, de que veio paciente, não sei o quê. E eu falo isso pra cá toda hora. Eu falo, cara, eu preciso de alguém que me empreste uma roupa, porque eu vou usar uma vez. Tipo assim. Sim. E é o que gasta mesmo, porque, tipo assim, marca demais. Porque é foto, aí é 800 cortes daquilo no seu perfil e no perfil Sim. do outro. Não dá, tipo, por isso que a gente tem uniforme. É, criamos um Adorei. uniforme. É por isso. Mas é exatamente Porque imagina, isso. se cada convidado que viesse, a gente tivesse que ir no banheiro pra se Nossa, trocar. E, trocar. meu, Não, tô e o fora. pior é que mulher não é tipo assim, troca a camiseta, é troca o sapato, o acessório, Porque um a não combina sem o maquiagem, eu não outro. sei o quê. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Se vocês estiverem incomodados que a gente tá com a mesma roupa, é só patrocinar. Manda lá no inbox a caixa te postal. catar, meu. Mas então assim, quando a gente vai expondo essas coisas de forma verdadeira, porque eu sinto que hoje na internet pouca gente expõe isso de forma verdadeira. Principalmente dentro do marketing digital, as pessoas querem viver como se isso não existisse. Somos todos iguais, somos todos tratados como iguais. Perdão da palavra, na casa do caramba que a gente é tratado como igual. Então, se a gente para olhar para trás, a gente vê que a maior parte dos nossos direitos são muito recentes. Ontem mesmo eu estava falando nos meus stories. Gente, 1800. 1800, se você usasse um batom vermelho, você era morta, tá? É um batom. Não tô falando de nada demais. Um batom vermelho, você não podia usar. Em 1800, o governo britânico criou uma lei, sancionou para falar, ó só, usou batom vermelho, bruxa. Tá desvirtuando os homens. Vamos parar com isso. É, mas eu acho que é porque, ó, eu trabalhei no RH, foi, tipo, meu primeiro trabalho. Primeiro eu trabalhei numa empresa que selecionava vagas operacionais, então trabalhos operacionais até aí, ok. E aí eu fui para uma outra empresa que era só vagas executivas, então eu comecei a contratar, tipo, projetista, muito engenheiro, enfim, eram cargos de execução, de executivos. E aí, o que rolava, né? Tipo assim, se fosse uma mulher muito bonita, juro por Deus, isso não foi uma única vez, o cara pegava e falava assim, o que é essa mulher? É muito boa, não sei o que, não sei o que. Ah, não, essa mulher aqui dentro dessa empresa aqui vai causar confusão, não quero. Por aparência. E por quê? Por ser Porque a bonita. aparência, a mulher era gata e Ia gostosa. tirar a atenção dos Então, homens. ela tirava a atenção dos homens. E eu acho que é a mesma vertente do batom vermelho. Porque ele chama Exato. tanta atenção que você, tipo assim, o cara vai deixar de se concentrar porque ele tá muito... E você E o não problema é seu, não é dele, né? Exato. Tipo, Exato. Que maluco E assim, isso. só se contratava, se dava preferência a mulheres com relacionamento. Porque mulheres que tinham relacionamento, principalmente relacionamento de casamento, a chance dela atrair era menor. E assim, e os caras ligavam e falavam, tá louca? Me mandar uma mulher dessa aqui pra mim? Os caras, né, aqueles velhacos, né, tá louca? Essa mulher aí, meu, vai tomar água, ninguém mais trabalha. Tipo, os caras falavam desse jeito. E você não percebe que a primeira comunicação que vem pra você de um cara é sexual? Sempre. Maior parte das vezes. Tanto que muita gente fala pra mim, como é que a gente pode fazer
conexões ali de networking na nossa comunicação sem a pessoa ultrapassar os limites. E muita gente ultrapassa. A O tempo real todo. é essa. Então, acho que por isso que é tão importante a gente, como mulher, aprender a se comunicar. Porque a gente precisa ser assertiva. A gente precisa colocar as pessoas no lugar delas sem ter medo das consequências. Porque a real é essa. A gente sempre pensa assim, mas vão me taxar como grossa. Mas vão achar que eu sou arrogante. Vamos primeiro parar para pensar na atitude do outro. A sua é só um reflexo do que o outro está fazendo com você. Então, hoje, eu tenho muita essa assertividade. Eu não fico de risinho, não fico de brincadeira, deixo os meus limites extremamente claros. Se ultrapasso os meus limites, eu falo, você está ultrapassando meus limites, eu não estou gostando. E isso é muito difícil pra gente, que a mulher E fazer. geralmente uma frase dessa coloca no lugar certinho, né? É só Exato. comunicar. Na Eu já falei hora. assim, não me faça agir de uma forma antiética. Tipo, Mas usei da é. psicologia e falei, já Mas mandei é, essa. porque senão as pessoas confundem as coisas. Então, olha só que louco. A gente vive numa sociedade em que a gente tem que se preocupar em como a gente se veste, em como a gente se comporta. Se você tá muito vestida, você vai ser julgada. Se você não está, você vai ser julgada. É como se Se falar muito, vai ser julgado. se falar pouco vai ser. Se você não impõe limite, as pessoas ultrapassam. Se você impõe, você é grossa, louca. Então, assim, no limiar das coisas, se nunca nada tá bom pra todo mundo, pelo menos faça o que tá bom pra você. Então, é o que eu falo. Eu sou muito intencional onde eu coloco meu pé, com quem eu falo, o que eu faço. Porque eu não quero perder nem o meu tempo e nem o tempo da pessoa. Então, eu comecei a observar que networking, para mim, não necessariamente era amizade. E que eu podia ter networking com uma pessoa sem precisar ser amiga dela. E aí, eu comecei a pensar não só no que eu queria, mas eu comecei a pensar principalmente quem me faria chegar mais rápido onde eu queria. E aí é onde entra uma questão que as pessoas pensam assim, mas eu vou ser interesseira. Ser interesseiro é algo muito ruim. Gente, ser interesseiro é ter interesse em algo. E todo mundo tem interesse. Se alguém chega pra você e fala, não, estou fazendo de coração. Não sou projeto social, não trabalho de graça e acredito que vocês também não. Mas o interesse não é só seu. Porque se o Exato. outro vai fechar com você, O é porque ele interesse é também tá dele. interessado em Exato. você. Exato. Então, assim, porque se não for interessante pro outro, ele vai falar, não interessa pra mim. Tipo, né, de uma outra forma, mas ele vai falar. E a gente tem pesquisa já mostrando que 80% do valor que você ganha é o networking. Exato. 20% é conhecimento técnico. Mas quando eu falo essa pesquisa, as pessoas querem me matar. Elas falam, Mas não. E o médico, se alguém estiver morrendo, o melhor amigo dele, a pessoa que ele tem ali o contato, uma pessoa que ele nunca viu na vida, ele vai atender. A pessoa que ele tem contato, ou a pessoa que ele tá devendo algo. Mas não tem a ver com isso. O que as pessoas não entendem é o seguinte: o dinheiro que você ganha, na maioria das vezes, vai vir do seu networking. O médico que vai ser mais bem sucedido é aquele que é mais conhecido. Tipo, Exato. vamos falar aqui. Fala aí uma médica de sucesso, um médico de sucesso. Que é um sucesso, que é uma referência. Não que não tenha conhecimento técnico. Ana Beatriz, casada com o diretor da Verdade. Globo. Entrou em tudo que era programa de televisão. Adoro, sou fã do conteúdo, gosto pra caramba, não sei o que. Ela tem muito conhecimento técnico, tem muito. Voa mais, Mas por né? que ela é ela e quanto psiquiatra não é ela? Tem um monte de psiquiatra que atende ali os pacientezinhos do convênio, que ganha o suficiente pra manter a família e, ok, não vai sair daquele patamar. Porque ela tem um networking que o cara não tem. Desculpa, essa é a Exato. verdade. E eu acho que as pessoas, elas ficam muito numa defensiva com isso, só que eu sou muito pragmática. Eu realmente penso o que eu quero e quem pode me ajudar. Mas eu acho que o que as pessoas não pensam é nessa troca. De você, antes de pedir, você pensar como é que você pode gerar valor para a pessoa. Então eu sempre penso, eu sei que tal pessoa vai me deixar um pouco mais perto de tal objetivo. Mas eu, Carla, como eu posso agregar algo para essa pessoa para que ela fique feliz por estar fazendo isso para mim. Então, quando a gente começa a fazer isso com todas as relações na nossa vida, isso fica muito mais simples, porque você percebe que você sempre está gerando valor para o outro e automaticamente você toda hora está recebendo mais. Então, gente, coisas simples. Eu tenho uma lista de contatos que acabaram virando meus amigos, porque eu falo que a consequência de um bom networking feito é ali que às vezes você vai acabar virando amigo da pessoa. Gente, eu sei a data de aniversário, sim,
uma galera na minha cabeça e no meu calendário. Então, é aniversário de alguém, eu vou mandar flores pra casa da pessoa, vou mandar um presente, vou mostrar que eu lembrei. Isso é uma coisa simples.